Olá, você está no canal Todavia. Aqui nós falamos sobre fé cristã no mundo contemporâneo. O assunto de hoje é muito interessante, a gente fala sobre ecumenismo. Eu convido você a assistir até o final esse vídeo porque nós temos algumas informações muito importantes aqui para a gente pensar no que a Igreja Católica tem feito nas últimas décadas a respeito do movimento ecumênico. Todos os diálogos e esforços para atrair diversos grupos, sejam cristãos ou não, têm sido fundamentais para a construção do projeto do Vaticano. E quando eu falo de projeto, a gente sabe que pelas profecias haverá uma união em torno de Roma. Eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, inclusive você pode conferir alguns vídeos das últimas semanas aqui do canal. Nós falamos sobre a projeção da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos e como isso se relaciona com a interpretação profética. Também fizemos uma projeção a respeito de como seria possível o decreto dominical num provável governo de Joe Biden. A gente viu alguns fatores e também eu falei a respeito de como as profecias, da forma como os adventistas interpretam, elas têm uma base, têm uma lógica. Muita gente repete informações como, por exemplo, o princípio de ano. Mas por que a gente usa esse princípio? Qual é a razão bíblica para isso? Existem alguns dados que pouca gente conhece e o objetivo do vídeo foi divulgar. Então confira esses vídeos e é interessante a gente saber que esse mesmo Papa, o Papa Francisco, também lançou uma encíclica no começo do mês de outubro, a Fratelli Tutti. Eu já mencionei aqui no canal, mas eu quero dizer que na semana que vem a gente vai fazer um vídeo somente sobre a Fratelli Tutti. Esse termo, que vem do italiano, significa todos irmãos. Então a gente percebe aí que o Papa Francisco, ele tem uma proposta ecumênica muito bem definida e o nosso objetivo aqui no canal vai ser estudar essa proposta. Mas antes disso, eu quero fazer um repasse. Eu quero ver como o Vaticano tem dialogado com outros grupos a partir do pontificado de Bento XVI, o Papa anterior a Francisco. Eu quero que você acompanhe essa jornada, se inscreva já aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos e também acompanhe esses outros vídeos que eu mencionei. Todos eles vão estar aqui na descrição embaixo para que você possa, depois desse, assistir aos vídeos que eu mencionei. Dito tudo isso, vamos então adiante. Quando a gente pensa então aí no ecumenismo, nas propostas de Bento XVI, vale a gente lembrar aqui que quando a gente fala de diálogo entre grupos religiosos diferentes, o diálogo interreligioso, ele é muito importante no mundo que enfatiza a tolerância. E é claro, existe uma nova versão da tolerância, uma versão pós-moderna, eu já falei disso aqui no canal, também vou deixar o vídeo linkado para que você possa perceber como a gente está falando de um outro tipo de tolerância. E esse diálogo interreligioso também, de certa maneira, é importante para a Igreja Adventista. A gente tem que saber dialogar com pessoas, mostrar para elas o que realmente nós acreditamos, a fim de que a nossa mensagem, a mensagem que está na Palavra de Deus, seja conhecida por todos. Esse é o coração de Apocalipse 14:6. Então há vários meios em que a gente pode testemunhar daquilo que acredita. E uma dessas formas é o diálogo interreligioso. Ele pode abrir portas para que grandes estudiosos, através de publicações, através de simpósios, através de eventos dessa natureza, conheçam um pouquinho mais do que pensam e o que creem os adventistas, qual é a base bíblica da sua compreensão. Ao mesmo tempo, a gente percebe que Satanás também tem uma paródia dessa grande comissão, desse movimento profético, através daquilo que Apocalipse 16 fala de espíritos semelhantes a rãs. Satanás ele está ativo, tentando reunir as pessoas em torno da sua proposta religiosa, que é o último engano que nós vamos ver na história desse mundo. E para a gente entender como ele tem usado a Igreja Católica, e para ficar claro que a Igreja mesmo não muda, como afirma o grande conflito, veja essa declaração do Papa Bento XVI. Ele diz que a Igreja Católica possui a chave para a verdadeira interpretação das Escrituras. Então, Bento XVI, ao passo que ele dialoga com outros grupos, ele afirma o exclusivismo da Igreja Católica na interpretação das Escrituras.
como se a ela fosse confiado isso. E é interessante porque quando a gente pensa nessa exclusividade católica, a gente entende que a igreja não é uma igreja aberta, não é uma igreja suscetível a mudanças, pelo contrário, ela permanece a mesma. Ela apenas vende uma imagem para ser atraente a outros grupos e pessoas, mas em essência ela não mudou. Então vamos pensar em como a igreja tem vendido essa imagem para diversos grupos. E esse é o momento que, antes de continuar, eu peço para que você deixe o seu like. Muitas pessoas assistem os vídeos, gostam dos vídeos, mas se esquecem de deixar o like. Então faça isso agora, assim você ajuda o canal, você aumenta a relevância desse vídeo e faz com que ele chegue a outras pessoas. Curioso? Vamos lá então ver o que o Papa propôs aos anglicanos. Havia um site muito interessante, um site católico, que sempre divulgava as notícias a respeito das iniciativas de Roma. Esse site era o Zenit. Há uns 2, 3 anos, mais ou menos, ele foi desativado, não é mais atualizado. Mas esse site foi muito relevante há uns 10 anos e ali ele informou, na época, em 2009, que o antigo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal William Joseph Levada, fez uma proposta aos anglicanos. Então, antes de eu seguir com a proposta de Levada, vale lembrar que a Congregação para a Doutrina da Fé é um nome mais bonito e atual para aquilo que a gente conhece como Santa Inquisição. Então, saiba que esse órgão ainda existe. Inclusive, o frei Leonardo Boff, na época, foi vítima da proibição daquilo que eles chamam de silêncio obsequioso. Ele foi proibido de se comunicar, de publicar, por esse órgão, a Congregação para a Doutrina da Fé. Curiosamente, quem era o prefeito dessa versão moderna da Santa Inquisição na época de Boff era justamente o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Ele era o cardeal na época, não era papa, mas ele foi quem impôs essa sanção a Leonardo Boff. Aliás, Leonardo Boff é uma outra figura muito curiosa, nós temos um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre ele e você pode conferir também. Voltando aqui, Levada então fez a proposta aos anglicanos. A proposta dizia que mesmo padres anglicanos, você sabe, os anglicanos, os padres são casados, eles poderiam mudar de denominação, eles poderiam se tornar católicos e continuar casados. Interessante que eles poderiam até mesmo manter alguns requisitos da sua própria tradição, mas passar a integrar a Igreja Católica. Vale tudo, desde que eles se tornassem católicos. Por que tudo isso? Bem, na época a Igreja Anglicana vivia um período de crise e ela tem vivido crise e decadência faz algumas décadas, especialmente porque a Igreja Anglicana ela tenta se modernizar aceitando padres homossexuais e coisas desse tipo. Primeiro foi o sacerdócio feminino, depois o sacerdócio homossexual. Então todas essas questões de mudança interna da Igreja Anglicana trouxeram perda dos fiéis, divisão da igreja em grupos de mais conservadores e mais liberais. E diante dessa cisão, a Igreja Católica então lançou as suas redes para que aquela ala mais conservadora da Igreja Anglicana passasse a pertencer, passasse a integrar o ministério de Roma. É curioso tudo isso, porque há uma ala de padres que luta pelo fim do celibato dentro da Igreja Católica, ou seja, padres que querem ter o direito de se casar. E Roma nunca fez nenhuma sinalização positiva a eles. Agora, com respeito aos padres anglicanos, foi dada essa permissão para que continuassem casados. Parece meio contraditório, e de fato é. Mas é que na proposta de Roma vale tudo para atrair o maior número de pessoas. O que dizer então do diálogo com os judeus? Bento XVI fez algumas iniciativas. E eu quero ler aqui um trecho de um discurso de Bento XVI para um grupo de católicos judeus que se localiza ali perto do Vaticano. E esse discurso é muito interessante porque ele fala da questão do sábado. E eu sempre fico muito atento quando eu vejo declarações de papas envolvendo o sábado, porque isso faz com que a gente perceba
como a profecia vai caminhando. Afinal, a gente sabe que um dos pontos chaves dos últimos dias vai ser a reafirmação do domingo. Então fique muito atento, olha o que o Papa diz aqui. Palavras dele: eu estou satisfeito por receber vocês nessa tarde. É uma circunstância feliz que nosso encontro tenha lugar na véspera da celebração do Shabá, o dia que desde um tempo imemorial ocupa simultaneamente um lugar destacado na religião e na vida cultural de Israel. Agora note como ele vai falar da questão do sábado envolvendo o ministério de Jesus. Cada judeu piedoso santifica o Shabá pela leitura das Escrituras e recitação de salmos. Queridos amigos, como vocês sabem, a devoção de Jesus foi também nutrida pelos salmos. Ele ia regularmente ao templo e à sinagoga. Ele falou ali no dia de sábado. Ele queria enfatizar com que generosidade Deus olhou para o homem, também incluindo a organização do tempo. Acaso não diz o Talmud Yoma: o sábado foi dado para vós, não vós para o sábado? Cristo fez a pergunta ao povo da aliança para reconhecer constantemente a inaudita grandeza e amor do Criador de todo o homem. Queridos amigos, a despeito das razões que nos unem, a despeito das razões que nos separam, nós podemos viver e fortalecer nossa fraternidade. E nós sabemos que os laços da fraternidade são um contínuo convite para conhecer melhor um ao outro e respeitar-nos mutuamente. Veja que o Papa ele tangencia no seu discurso algumas questões, mas sem se aprofundar nelas, sem dizer realmente como as coisas são. Ele fala que Jesus baseava sua devoção no livro de Salmos, ele fala que Jesus ia à sinagoga, mas ele não diz claramente que Jesus guardava o sábado e que defendeu o sábado. Nos evangelhos nós encontramos Jesus até mesmo se declarando como o Senhor do sábado. Evidentemente, Jesus não disputava com os fariseus, os líderes da sua época, se deveria ou não se guardar o sábado. Não era essa a tônica da disputa. A questão era como se deveria guardar o sábado. A gente sabe que existem várias tradições judaicas e que já eram presentes na época de Jesus a respeito da guarda do sábado. Muitas dessas tradições tornavam o sábado um verdadeiro fardo, difícil de ser observado. E nessa perspectiva é que Jesus ele vai em contra essas tradições. Ele debate essas tradições para que o sábado voltasse a ser aquilo que desde o princípio Deus planejou que ele se tornasse para toda a humanidade. Então Jesus era um defensor do sábado, ele vivia esse princípio, ele ensinou o sábado e se apresentou como o Senhor do sábado. Nós encontramos Jesus várias vezes na Bíblia, assim como seus apóstolos, guardando e respeitando o dia de sábado. Isso o Papa não apresenta. Mas, apesar das suas intenções de dialogar com os judeus, o Papa teve alguns problemas. O primeiro desses problemas que atravancou um pouco o diálogo do Vaticano na época com os judeus foi a questão do cardeal Richard Williamson. Esse bispo sueco, ultraconservador, teve um problema porque a sua ordenação havia acontecido sem a autorização do Vaticano e depois o Papa acabou permitindo que ele fosse reintegrado, mas surgiu nessa época da sua reintegração uma antiga entrevista de Williamson. Nessa entrevista ele negava o Holocausto e isso trouxe um mal-estar muito grande, porque Roma não baniu o bispo e isso fez com que a relação entre os judeus e católicos tivesse um impasse. Um segundo fator, além de Williamson, foi também a intenção de Bento XVI de canonizar o Papa Pio XII. Lembrando que esse Papa é considerado um Papa antissemita. Ele, na Segunda Guerra, aqui tem um S a mais, é antissemita, na Segunda Guerra ele foi acusado de colaborar com Hitler, entregando alguns judeus. Então, canonizar esse Papa antissemita foi um tiro no pé do diálogo ou da intenção de diálogo com os judeus. Lembrando que, desde então, Pio XII não foi canonizado. Agora, no pontificado de Francisco, em 2019, o caso foi reaberto, já houve também intenções de 2016, mas o fato é que a coisa não avança, justamente por ser uma questão muito polêmica.
Então, se a gente puder fazer uma avaliação rápida, houve alguns pontos de aproximação entre Bento XVI e os judeus, mas também houve pelo menos uns 2 passos atrás. É quase como uma valsa, né? Um para cá, 2 para lá. Agora vamos ver então a questão com os luteranos. É muito interessante porque a gente percebe que Lutero foi um homem de coragem, um homem que desafiou a igreja não por uma questão de rebeldia, por desafiar, mas porque ele queria ser fiel às Escrituras. E na época de Lutero, quando houve um diálogo convocado pelo imperador Carlos V entre príncipes eleitores católicos e príncipes eleitores protestantes, que passaram a ganhar esse nome por causa desse diálogo, uma figura central foi o amigo de Lutero. Você sabe que Lutero teve um companheiro, alguém muito próximo a ele, que era Felipe de Melanchthon. E Felipe de Melanchthon, um erudito, especialista em grego, que ajudou Lutero, inclusive, na tradução do Novo Testamento, foi o teólogo luterano mais importante a participar desse encontro promovido pelo imperador Carlos V. Isso porque o próprio Lutero foi proibido de estar lá. Lutero esteve presente por meio das correspondências que trocava secretamente com Felipe de Melanchthon. Mas nesse diálogo, em muitos momentos, Felipe de Melanchthon esteve a ponto de ceder. Ele era um homem de paz, um homem diferente de Lutero, um homem que tentava apaziguar os ânimos, que tentava fazer média, como a gente costuma dizer hoje, e por conta disso, desse perfil de estar sob pressão, de haver todo um movimento para que os dois grupos se unissem, Felipe de Melanchthon quase pôs tudo a perder. Mas finalmente o grupo que estava do lado de Lutero, os príncipes eleitores que estavam defendendo a causa evangélica, acabaram protestando contra os artigos ali propostos em diálogo com os católicos. E por eles protestarem, ficaram conhecidos como protestantes. Lembrando, eu falei aqui várias vezes de príncipes eleitores, mas é que a Alemanha naquela época era dividida em cantões, era na verdade o Sacro Império Germânico, e era dividida em cantões que mais ou menos são como os estados, e os príncipes eleitores cuidavam desses cantões, então eles eram como governadores de estados. Eles foram convocados por imperador, haviam 2 grupos bem definidos, católicos e os evangélicos protestaram, ganhando a partir daí o nome de protestantes. Hoje em dia pouca gente protesta. E eu contei essa história porque muitas vezes, hoje, olhando várias iniciativas ecumênicas nas quais os luteranos participam, parece muito mais que eles poderiam ser chamados de filipinos do que luteranos. Eu digo filipinos porque eles mostram um caráter apaziguador, propenso a dialogar, propenso a ceder, a perder a sua identidade, assim como Felipe de Melanchthon, tristemente. Ao contrário de Lutero, que era corajoso, incisivo, que defendia os pontos em que acreditava, os luteranos têm gradualmente negado a sua origem e se aproximado mais de Roma. A gente percebe isso desde a década de 70, quando luteranos e católicos eles já vinham dialogando. E, claro, com decisivas intenções ecumênicas. E eles já expressaram esses diálogos por meio de vários documentos comuns, de pontos de fé comuns, de entendimentos comuns. Mas um ponto crucial nisso foi no dia 31 de outubro de 1999. 31 de outubro é a data oficial em que se comemora o aniversário da Reforma Protestante. É quando Lutero coloca na igreja do Palácio de Wittenberg as suas 95 teses, o símbolo do início da Reforma. E justamente no dia 31 de outubro de 1999, um documento foi assinado por católicos e luteranos expressando sua crença comum na justificação. Interessante porque esse foi justamente o ponto inicial que fez com que Lutero se separasse de Roma. Então é significativo que agora católicos e luteranos digam que concordam nesse assunto. Existem vários vídeos aqui no canal, inclusive, em que eu falo sobre o entendimento de Lutero, sobre justificação, e também uma playlist especial que são os chamados mitos sobre justificação pela fé.
Como a compreensão de Lutero é muito presente, muito forte no meio evangélico, isso de certa maneira tem afetado adventistas. Lembrando que, inicialmente, os pioneiros e também Ellen White compreendiam justificação pela fé a partir da doutrina do santuário. Então há muitos pontos que são diferentes daquilo que pregam os luteranos, os evangélicos de modo geral, e é interessante a gente retomar essa compreensão dos pioneiros. Por isso que eu fiz essa playlist com vários mitos da justificação pela fé. Vai ficar também aqui na descrição para que você possa acompanhar. E é interessante porque depois disso, os diálogos continuaram avançando e em 19 de janeiro de 2009, diante de uma delegação finlandesa, claro, sempre com interesses ecumênicos, Bento XVI fez uma declaração a respeito do seu desejo da união do corpo de Cristo. E veja as palavras de Bento XVI. A igreja é este corpo místico de Cristo e é guiada continuamente pelo Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho. Só baseando-se nessa realidade encarnacional se poderá compreender o caráter sacramental da igreja como comunhão em Cristo. O que o Papa está dizendo com isso? Ele está dizendo que a igreja é depositária dos sacramentos. A igreja católica é uma igreja sacramental, a igreja luterana também tem um pouco disso. Você sabe que quando o sacerdote católico ele ergue a hóstia, ele declara: "Este é o meu corpo". Isso não é apenas simbólico. Para a igreja católica acontece ali um milagre. O pedaço de pão se transforma no corpo místico de Cristo. É o que eles chamam de transubstanciação. Os luteranos não acreditam em transubstanciação, mas acreditam em consubstanciação, que na prática é só uma mudança de palavras, é a mesma coisa. Inclusive, um dos motivos mais fortes de Lutero não se aproximar de Zwinglio, o outro reformador ali da Suíça, foi porque Zwinglio, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, entendia que isso era apenas uma declaração simbólica. Quando Jesus separou o pedaço de pão para os discípulos, aquilo apenas representava o seu sacrifício. Não deveria ser feita uma repetição desse sacrifício. Mas Lutero teimou com ele, como bom alemão, e continuou acreditando que sim, ali estava o corpo de Cristo. E quando você abre espaço para a igreja como depositária dos sacramentos, você também tem várias ideias nocivas entrando nessa casa, como, por exemplo, a ideia das indulgências, a intercessão dos santos, a própria infabilidade papal, etc. Então, acreditar que a igreja é o corpo místico de Cristo e que ela continua interpretando as escrituras, você reestabelece a igreja católica. Mais recentemente, o Papa fez outros apelos, alguns ficaram bem conhecidos na internet, convidando as igrejas evangélicas a se unir à Igreja Católica, assim como José havia brigado com seus irmãos e houve uma reconciliação. A Igreja Católica, ali representada pelo José, estava disposta a se reconciliar com os irmãos. Roma muitas vezes apresenta-se como uma mãe disposta a receber de volta o filho que partiu. E muitos evangélicos têm caído, sim, nessas falácias de Roma. Então, quando a gente observa todos esses diálogos e intenções ecumênicas, a gente percebe que as coisas estão bem adiantadas. Já estavam na época de Bento XVI. Francisco tem avançado nisso. E existe um fator muito importante aqui. O Papa João Paulo II era muito carismático, uma figura muito querida. Governantes do mundo o abraçaram e muitos líderes de diversas religiões o receberam. Já o Papa Bento XVI não era uma figura assim tão carismática. Ele era mais conhecido por sua veia teológica, por seus discursos. Mesmo assim, ele deu uma contribuição para o movimento ecumênico. Agora, quando você pensa no Papa Francisco, que o sucedeu, é interessante porque ele tem um pouco do carisma do Papa João Paulo II. E como eu já mencionei antes, em outro vídeo, isso não é à toa. Lembre-se, o Papa Francisco é jesuíta. Os jesuítas são estrategistas. Eles surgiram para combater os protestantes. Então não é à toa que um Papa inteligente, carismático, comece a fazer um trabalho para aproximar as pessoas dos governos.
e a gente vai ver isso quando for estudar a Fratelli Tutti. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também eu faço um pedido para você: compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É simples, é só você pegar o link aqui, jogar nos grupos de WhatsApp, divulgar para seus amigos. Se você estiver vendo ou se você chegou aqui pela propaganda do Facebook, então marque os seus amigos ali nos comentários para que eles também possam ter acesso ao link que dá origem a esse vídeo, para que eles também assistam e vejam os perigos que nós corremos graças a esse movimento ecumênico que está avançando. É claro que nós não precisamos temer, porque a profecia aponta tudo isso, ao mesmo tempo que nós também temos uma participação na profecia de dar a verdadeira mensagem, e para isso precisamos buscar a Deus a cada dia, manter a nossa comunhão com Ele e vencer os desafios que nós temos. Que Deus abençoe você e o fortaleça espiritualmente nesses últimos dias. Um forte abraço a todos.